Então vamos lá, mais um vídeo da série Opinião Sincera, uma série que eu faço aqui nesse canal onde eu dou a minha opinião sobre equipamentos feitos nos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, clássicos nacionais e internacionais, tudo sobre essa geração. Então a minha opinião, eu vou citar aqui pontos positivos e pontos negativos hoje do crossover multi-amplificado da marca Nashville, modelo NC5. Então é isso. Quer conhecer aqui a minha opinião? Quer conhecer os pontos positivos e negativos desse clássico da indústria nacional? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Então, Nashville, uma série bem completa de equipamentos. Eu já fiz vários vídeos dessa marca, até inclusive desse equipamento. Todos eles vão deixar aqui na descrição para você conhecer um pouco essa geração, tá? Lembrando, né, também que aqui a gente só conversa sobre essa geração, como eu disse, anos 70, 80 e 90. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí, se você gostar do vídeo, de deixar o like. Outra observação, normalmente eu não ligo os equipamentos que eu faço opinião sincera. Por quê? Porque não é o caso aqui, né? Normalmente eu tenho outros vídeos com os equipamentos ligados. Mas como você está observando, não é à toa que a gente tem aqui um amplificador de uma marca concorrente, porque eu vou citar um dos pontos aqui e ele vai fazer parte de um dos pontos positivos desse equipamento. Então, como ele está chamando mais atenção, para não chamar tanta atenção, eu deixei ligado aqui o nosso NC5, que também chama mais atenção aí pelos VUs. Então é isso aí. Vamos lá aos pontos positivos primeiro do NC5. Então, primeiro ponto positivo, lembrando, equipamentos dos anos 80, tinha tudo aquele chamariz para você utilizar equipamentos desse, tanto residencialmente como profissionalmente. Ponto positivo, LEDs. Né? Hoje em dia é muito fácil, muito comum você ter esse tipo de grafismo, né? LEDs, VUs, ponteiros e tudo mais, mas na época era mais difícil você fazer um circuito, colocar aqui os LEDs, principalmente nesse aparelho que você tem 3 frequências aqui distintas que você tem que colocar LEDs individuais para cada canal aqui, como é essa versão. Então os LEDs desse equipamento com certeza fizeram com que ele vendesse bastante, com que as pessoas tivessem um equipamento desse, às vezes sem nem usar as funções dele, mas por causa dos LEDs. Se ele fosse um equipamento simples, cru, sem aqui esse mostrador interessante, provavelmente ele seria mais raro do que ele é hoje. Então sim, ponto positivo, o visual, os LEDs dele tem um visual bem interessante, principalmente porque casam, né, com os outros equipamentos dessa série aqui. Então LEDs, ponto positivo. Segundo ponto positivo, na verdade não é desse equipamento, mas da série desse equipamento, que a Nashville se propôs a fazer várias versões. Como assim? A gente tem aqui o preto aço escovado com serigrafia amarela, existe esse mesmo equipamento praticamente igual, né, a essa cor, variando dessa cor para a cor da linha que veio depois dessa série, da linha Exotec. Então ele tem sim um cinza meio chumbo nessa versão, e existe essa versão também com o aço escovado. Para quê? Para servir em outras linhas, né? Para servir para outros equipamentos também. Então, tanto as cores como a configuração de montagem é um ponto positivo deste aparelho. Terceiro ponto positivo, que é uma coisa que eu realmente não tenho certeza, já pedi ajuda ao pessoal que assiste, que acompanha esse canal, para me dizer se conhece algo similar, que seria a exclusividade. Sim, é um equipamento praticamente exclusivo. E nenhuma marca nacional fez algo similar, nem Signos, nem Gradiente, muito menos, óbvio, Polivox, né, que já nem existia nessa época. Então é um equipamento sim exclusivo. Por quê? Porque ele tem um sistema é um crossover, né? Então você tem aqui graves, médios e agudos, e a parte de médio e agudo ela já é amplificada, né? Então eu já fiz o conheça, esse equipamento vai estar aqui na descrição. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha lá. Então sim, é um equipamento bem interessante por ser exclusivo. Se você quisesse, se você conseguisse encaixar ele no teu sistema para utilizar ele corretamente, seria a única opção que se teria no mercado. Bom, e outro ponto positivo, que é um equipamento, digamos assim, bem montado. Claro, ele tem o ponto negativo dele que eu vou falar mais para frente, mas é um equipamento bem montado. Por quê?
porque realmente é um equipamento bonito, né? É bem interessante essa serigrafia amarela com escovado. Você tem duplos volumes, tanto de grave para médio e agudo, um volume master, né? Isso tudo inclui no bem montado. Bornes para você ligar as caixas lá na parte de médio e agudo, bem interessante. Que mais? Os conectores RCA são de boa qualidade. Existem as opções, como já disse, de cor e também você pode utilizar no padrão 19 ou no padrão normal, padrão 17, né? Então você pode utilizar ele das duas maneiras. Então é um equipamento que pode até atender aí para vários sistemas. Aonde você quiser encaixar um equipamento desse, provavelmente você consegue encaixar ele em qualquer lugar aí. Bom, e outro ponto positivo é os cortes que ele tem aqui. Então você tem um corte bem aberto para graves, um corte bem legal para os médios e um corte bem aberto para os agudos. Isso quer dizer o quê? Se você utilizar ele num sistema, você vai suprir todas as frequências baixas até as altas sem problema nenhum, com cortes que não tem furo, digamos assim, um intervalo entre um corte e o outro, né? Então, depende do teu amplificador que você colocar ali no grave, ele vai responder legal. O amplificador dele, tanto para médio como para agudo, também é bem interessante. O amplificador é bom, é um equipamento bem montado, como eu já disse. Então, sim, é um ponto positivo isso também. Bom, então agora a gente vai aos pontos negativos, tá? Quais são os pontos negativos? Primeiro, difícil manutenção, tá? Lembrando, os pontos positivos e negativos não estão em ordem de melhor ou pior, tá? Mas o difícil manutenção. Por que é difícil manutenção? Primeiro que a gente já tem a característica dessa marca de pintar componente. Então, digamos, claro que na época, quando essa marca dava assistência, você ia na assistência, fazia manutenção. Mas hoje em dia, depois de 40 anos, claro que hoje com internet e tudo mais, você descobre qual é o componente que está ali. Mas eles costumavam marcar os componentes, pintar os componentes, para que, eu já falei isso em outros vídeos, para que talvez o circuito não fosse copiado pelo concorrente, e também para que você tivesse que ser obrigado a levar numa assistência para fazer manutenção. Óbvio que se eu abro o equipamento ali e vejo qual é o modelo do integrado, eu mesmo vou lá, substituo o integrado e beleza. Então, para você precisar da assistência técnica, não levar em qualquer lugar, eles pintavam. Então é bem difícil de manutenção, mas como eu disse, hoje com internet você consegue descobrir e fazer a manutenção dele. Mas existe um outro ponto mais grave na manutenção, que esse tipo de equipamento, lembrando, feito nos anos 80 por uma indústria nacional, né? Então ele tem esse sistema de monobloco, digamos assim, onde você tem uma caixa, onde todas as placas estão ali penduradas a essa caixa. Se você precisa fazer uma manutenção no equipamento desse, você precisa tirar placa, erguer placa, desconectar fio, é bem trabalhoso. Ao contrário de um equipamento tipo esse aqui de baixo, onde você tira a tampa, né, e a tampa de baixo e tem acesso aqui às placas. Então, sim, a dificuldade de manutenção é um ponto negativo. Outro ponto negativo é o que? A qualidade dos potenciômetros. Então, a gente sabe, né, que nessa época, quando eram feitos esses equipamentos, exemplo, esse equipamento de baixo, vou usar ele como exemplo, até esqueci de falar do ponto positivo, né, que como ele tem esse sistema de grave, de corte de grave, você poderia usar uma máquina dessa para poder amplificar o grave e ter ele amplificando agudo e médio. Então, nessa saída dele aqui, você pode ligar tanto um amplificadorzão power como esse de época, como um amplificador mais simples, tá? Então, mas aqui no caso do ponto negativo, que um equipamento desse, fabricado por uma indústria nacional, onde a gente tem chaves aqui, ó, onde a Gradiente tinha acesso, digamos assim, às chaves japonesas ou potenciômetro japonês, aquilo que não conseguiria ser feito de boa qualidade no Brasil, era sim importado, trazia-se de fora, mas tinha algumas marcas nacionais que talvez não tivessem acesso a isso, ou quem sabe por custo, alguma coisa assim. Então sim, na época, talvez esses potenciômetros aqui, eles fossem de boa qualidade, né? Eles tivessem uma usabilidade interessante. Mas com o passar do tempo, essas aqui também acontece isso, mas é fácil de manutenção. Com o passar do tempo, essas chaves elas travam, elas não têm o corta-pó, né, para não entrar poeira e não travar.
Então sim, se você pega um mixer, um equalizador, ou até mesmo esse equipamento dessa marca, você vai sentir dificuldade, vai sentir diferença na hora de usar os potenciômetros desse tipo de equipamento ao usar um equipamento de marcas concorrentes. Então sim, tá? Isso aqui é um ponto negativo, eu considero um pouco negativo, não só para esse equipamento, mas como para outros modelos desta marca. Aqui eu vou falar um ponto negativo, que na verdade não é tão negativo assim, mas tá? O que acontece? Quando você vai pôr as alças, os parafusos nas alças, vou usar novamente aqui no só um de exemplo, ele é fácil acesso aqui, ó, tá vendo? Isso dá dó, né? Porque marca aqui o equipamento e tal, mas é fácil o acesso, ó, um parafuso normal. Já esse equipamento aqui, você acaba... eu já vi muito desses equipamentos estragados aqui as alças, marcado a alça na lateral, porque essa binha que puxa para o lado, ela está muito na direção do parafuso aqui, e dependendo da chave que o cara usa aqui, ele marca a alça. Mas vou falar uma coisa, não é tão ruim como em outra marca nacional concorrente, Quasar, ou Quasar como queiram, eu chamo de Quasar, na linha laboratório. A linha laboratório, para você colocar equipamentos em rack, cara, você tem que colocar a chave enviesada, né? Então eu vou considerar isso aqui como um ponto negativo, mas se você for comparar com outras marcas, existem equipamentos piores do que esse aqui. Bom, e agora o ponto negativo assim principal na hora de você utilizar esse equipamento, porque ele é interessante, porque ele é um crossover, 3 vias, multi-amplificado tanto para agudo quanto para médio, mas o que eu sinto falta nele é uma saída de sinal. Sim, assim como você tem a saída de sinal aqui para o grave, óbvio, porque ele não é amplificado para grave, e você manda para um amplificador mais potente, por que não ter uma saída de sinal? Aí eu teria uma opção. Eu poderia usar o amplificador dele mesmo para utilizar o médio e o agudo, sem problema nenhum, e poderia utilizar, quem sabe, para o médio um outro amplificador, ou para o agudo um outro amplificador. Então sim, eu sinto uma falta nesse equipamento de saída de sinal, porque você tem a saída de sinal para grave, como eu já disse, por que não ter uma saída de sinal para médio e uma saída de sinal para agudo? Então você usaria ele ou como um crossover, usaria ele como um crossover normal, só de sinal, sem ser amplificado, e poderia também, por que não, usar como amplificado. Então seria uma coisa que talvez não agregaria tanto trabalho e tanta dificuldade em fazer, e poderia fazer com que esse equipamento fosse usado num sistema mais complexo, mais interessante. Bom, e um outro ponto negativo que eu vou falar é a falta de informação. Então, claro, esses equipamentos são mais difíceis de encontrar e tudo mais do que esse aqui. Esse aqui todo mundo sabe qual é a potência, existe muito material de divulgação desse tipo de equipamento. Já desse aqui é mais difícil. Então, o catálogo que eu tenho aqui, o folder, né? Se alguém me perguntar qual é a potência que a gente tem ali na parte de agudo e de médio, não tem. No folder aqui, onde a gente tem aqui o NC5, não me diz qual é a potência. Ao contrário dos próprios amplificadores da marca, onde você tem aqui a potência, no NC5 a gente não encontra a potência. Então teria que tentar ou encontrar um manual ou algum outro material para você saber exatamente qual é a potência que tem esses dois amplificadores que tem ali. Eu realmente não sei, é muito difícil de encontrar um manual dessa marca, né? Eu nem sei se quando você comprava o equipamento desse vinha com o manual. A gente sabe que nessa época tinha esse problema, a própria Gradiente enviava manuais depois do equipamento ser comprado, a Polivox também fazia isso, a Quasar fazia com manuais não definitivos, mandava o manual provisório para depois enviar o manual definitivo, que às vezes nunca vinha. Caso do TD5000, eu nunca vi um manual original definitivo de TD5000 da Polivox. Então, sim, a falta de informação, na minha opinião, aí também é um ponto negativo, não só desse equipamento, mas como outros. No caso desse, né? Mas os outros aqui a gente ainda tem um pouco de informação. Então é isso, hoje você viu aqui a minha opinião sincera sobre o NC5, um crossover multi-amplificado da marca Nashville, clássica dos anos 80 da indústria nacional. Eu já fiz vários outros opinião sincera de vários outros equipamentos, vão estar todos aqui na descrição, dá uma olhadinha lá na opinião sincera de outros equipamentos e claro,
pretendo fazer de muitos outros ainda aparelhos, a minha opinião sincera. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, quer acrescentar tanto um ponto positivo como um ponto negativo, deixa aqui nos comentários, né, que a gente continua conversando, sempre opinião, crítica, sempre a gente agrega mais informações. Talvez eu não tenha percebido alguma coisa nesse equipamento que talvez você conheça melhor por ter utilizado ele mais tempo, por conhecer ele um pouco melhor, tá? Então deixa aqui nos comentários. Então é isso, opinião sincera, NC5, Nashville. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir e até a próxima. Valeu!